Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Lória, sou a professora de Química e hoje eu trago aqui para vocês mais um vídeo de orgânica. Orgânica, aquela matéria que cai em todos os vestibulares sem exceção, que é a nossa química do carbono, né? A gente pode dizer que o mundo não gira em torno da gente, mas a orgânica sim gira em torno do carbono. Nem tudo está perdido. Então vamos lá. Eu expliquei nos outros vídeos a origem da química orgânica, né, histórico dela, e depois eu fiz mais um vídeo falando das características do carbono e das cadeias que ele forma, né? E essas cadeias elas podem ser classificadas de diversas maneiras. Vou colocar o card aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? E aí o que acontece? Lá eu expliquei como que ele se liga, com a capacidade que ele tem de fazer longas cadeias mais curtas, tal. Mas como que a gente faz para identificar essas cadeias e como isso funciona, a gente vai ver hoje. Então veja bem. Primeiro eu vou passar para vocês todas as informações que eu vou dizer e depois a gente vai fazer alguns exemplos para a gente trabalhar os conceitos, ok? Então olha só. A gente vai começar agora a nomear aquelas cadeias. A gente já sabe que um carbono se liga a outro carbono e ele pode fazer isso diversas vezes, formando cadeias diversas, de muitos tipos. E aí, como que a gente faz para identificar essas cadeias? Pelo nome. E tem uma sistemática, entende? A gente pode ser capaz de olhar para uma cadeia carbônica e dar o nome, e ao contrário, a gente pode ter o nome e montar a cadeia carbônica. Essa é a grande proposta da nomenclatura e de qualquer nomenclatura, tá bom? Então, no caso da nomenclatura orgânica, ela tem um sistema feito pela IUPAC, que é o órgão que cuida de todas as regras de química. É ele quem cuida dessas informações. Porque a química, gente, vale lembrar que é uma ciência nova e ela vive em construção, em constante construção. A gente encontra elementos químicos novos, encontra não, nós fazemos, né? Eu, pobre de mim, eu só estudo mesmo. Quem faz são outras pessoas, outros cientistas. Eles podem até descobrir elementos químicos, né? Criar novos elementos. E aí o PAC vem e vai fazendo a validação. Olha, um elemento novo, vamos testar ele ali e tal. Então a IUPAC, ela é o órgão que cuida de tudo isso, tá bom? Então ela criou um sistema para nomenclatura orgânica. E a nomenclatura orgânica é muito importante, tá? Porque ela vai aparecer no vestibular às vezes com um nome ou às vezes para você fazer assim, ela dá uma reação para você, você tem um composto formado e ela vai perguntar para você qual é esse composto a partir do nome dele. Então é muito, muito importante você saber nomenclatura orgânica. Ah, então eu tenho que decorar essas informações? Não, você precisa usar. O segredo é usar. Faça exercícios, consulte o seu material, que você com certeza aquilo vai ficar comum para você, você vai se lembrar sempre do que você tem que fazer. Beleza? Então vamos lá. Vão comigo aqui que eu vou explicar para vocês direitinho como isso funciona. Então a gente tem aqui uma tabelinha que eu coloquei de cara. A tabelinha ela traz para você a sistemática da IUPAC, tá bom? E aí vamos lá. Primeiro eu tenho que encontrar a cadeia principal. Então eu vou ter que contar assim, ó, quantos carbonos tem. A gente vai fazer um exemplo, vocês vão ver como funciona. Então, cada carbono eu vou fazer uma sequência, 1, 2, 3, ininterrupta, sem interrupção, de carbonos. E qual a maior sequência que eu encontrar na cadeia apresentada para mim, vai ser a minha cadeia principal. Eu vi isso, e detalhe, a cadeia principal ela tem que ter a maior quantidade de insaturações possíveis. A gente vai ter que colocar as insaturações dentro dela, tá? A gente só não vai colocar se não for possível, senão ela vai estar lá. E 2, identificar as insaturações. Então, a gente vai identificar o que tem nessa cadeia, além dessa sequência de carbono. Porque pode ser que tenha carbonos pendurados na cadeia. Que nem a gente viu na aula anterior, que falava que a cadeia ela podia ser ramificada, lembra? Então, eu estou falando exatamente dessas ramificações. Essas ramificações vão ter que ser identificadas. A gente vai dizer, aqui tem uma ramificação, aqui tem uma ramificação. Feito isso, a gente vai numerar a cadeia. E aí, para numerar a cadeia, a gente considera duas coisas. Se a cadeia tiver insaturações, e para quem não lembra o que é uma insaturação, é uma dupla ou tripla ligação, sempre entre carbonos, porque na química orgânica, sim, o mundo gira em torno do carbono.
tá? Se não for entre carbonos, não conta. Então, você vai ver, se ela for insaturada, você vai começar pelo carbono mais perto da insaturação. E se ela for saturada, você vai começar pelo carbono mais perto do grupo. E se ela não tiver grupo nem insaturação, qualquer um é 1. Qualquer ponta é carbono 1. É isso. Então, aí você vai nomear, né, os grupos pendurados. Você vai nomear eles em ordem alfabética. Isso é importante. E vai dizer onde eles estão. Ah, eu numerei a cadeia. Eu numerei 1, 2, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ah, no carbono 4 eu tenho um grupo substituinte. Eu vou falar 4, tal grupo. Vocês vão ver como é que funciona. Tudo bem até aqui? Vamos lá, agora que eu vou dar para vocês alguns conceitos a mais e apresentar os grupos para vocês, para a gente poder nomear as cadeias. Então, a gente tem aqui um grupo muito grande que é os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos é uma função orgânica onde indica que você tem somente carbono e hidrogênio na cadeia. Então, você não tem oxigênio, não tem nitrogênio, só carbono e hidrogênio. A gente viu nos vídeos anteriores que existem alguns elementos químicos que estão sempre presentes nos compostos orgânicos. Mas a gente tem os hidrocarbonetos, que é uma classe gigantesca de carbono, tá? E eles são divididos em 3 grandes classes. Essas 3 aqui, elas são fáceis, na verdade, para você se lembrar do que se trata e como você monta a cadeia dele. A gente tem o alcano, os alcenos, alquenos e os alcinos. Os alcanos são alifáticos de cadeia aberta e são saturados, não possuem duplas ligações. E ele tem a fórmula geral de CnH2n mais 2. Então, se eu tiver um alcano com 4 carbonos, eu vou ter uma quantidade de hidrogênio de 4 vezes 2, certo? Igual tá a fórmula aqui, que vai dar 8, mais 2, 10. Certo? É exatamente isso. Aí a gente tem os alcinos. Os alcinos você tem uma cadeia aberta também, porém você tem aqui uma tripla ligação. Já a fórmula molecular dele é 4 carbonos, vai ser 2 vezes 4, 8, menos 2, 6 hidrogênios. E os alcenos, entende que isso é um facilitador? É só para você identificar quem que é quem. E os alcenos, que se for de 4 carbonos, vai ser 8 hidrogênios. Os alcenos têm uma dupla ligação entre carbono. Lembrando que essas ligações são sempre entre carbonos, todos eles são de cadeia aberta, tá? Então, é só uma forma de você identificar e você entender qual é a fórmula molecular daquele composto, tá? Aparece um pouco nos vestibulares, sim, mas não é uma coisa assim, nossa, como aparece, mas aparece. Aí nós temos os grupos substituintes, que é aqueles radicais que foi citado ali e que a gente viu também anteriormente. Os grupos substituintes, eles têm uma cara, vamos dizer assim. Aí entra uma parte da química orgânica que é muito importante. Você precisa reconhecer visualmente as informações. É muito importante isso. Então você tem que olhar e saber o que é. Não é uma coisa que você tem que ter um conceito gigante por trás. Não, é visual. Como a gente tem uma nomenclatura sistemática feita pela IUPAC, a gente tem também um sistema de substâncias, de estruturas, né? Então aqui nós temos as estruturas. O metil, por exemplo, ele é formado por um carbono e 3 hidrogênios. Esse carbono e esse hidrogênio, esse negócio briga comigo. Tá ligado? Aqui, você tá vendo essa ligação aqui? Ela vai pular, ó. Ela tá dizendo para você que tá ligado à cadeia principal. Ele tá pendurado na cadeia principal. O etil são 2 carbonos, o propil são 3 carbonos, o isopropil são 3 carbonos também. Mas o que tá ligado na cadeia principal é o carbono do meio. Não pulou, tá? O butil são 4 carbonos. O sec-butil, o carbono que tá ligado é o carbono segundo. O isobutil, você tem um isopropil ligado a um outro carbono, percebe isso? E o terc-butil, que é uma das coisas mais conhecidas. Terc de carbono, que tem um carbono quaternário aí, né?
O etilvinil, benzil, fenil, naftil e beta-naftil, alfa-naftil, beta-naftil. Não são tão comuns, tá? Mas eu pus aqui para vocês saberem. O fenil é bastante comum. Isso é, quando o benzeno não é a cadeia principal, ele é um fenil. E o benzil, você tem um CH2 antes. E a gente também tem um sistema para grupos aromáticos, que foi uma coisa que a gente viu na aula anterior, que eu falei para vocês o que eram os aromáticos. Então, na verdade, quando eles são dissubstituídos, isso é, quando eles têm dois grupos pendurados nele, e o benzeno é a cadeia principal, tá? A gente tem uma nomenclatura especial aqui. Então, o carbono que está do lado do primeiro substituinte, ele é o carbono orto. Pulando mais um, ele é o meta e o para. Então, orto, meta e para. Você vai ter sempre um de referência. E você vai ter que indicar, em vez de você pode colocar 1 e 4 de metilbenzeno ou orto de metilbenzeno ou de metilbenzeno. Tanto faz. Todas elas estão corretas e estão aceitas pela IUPAC. Tá? Agora vamos fazer uns exemplos. Eu vou fazer uns exemplos aqui nessa parte. E vou usar todo mundo aqui. Então, primeiro eu vou construir uma cadeia carbônica aqui aleatória. Tá? Essa aqui é uma cadeia aleatória. Deixa eu deixar ela mais bonita. Então, eu vou ver quantos carbonos tem aqui. Cada ponto é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um hidrocarboneto, né? Percebe que só tem carbono aí. E hidrogênio, porque os hidrogênios completam as ligações de carbono, lembra? E quando aparece o outro composto que não é carbono, você vai aparecer aí para você ele nitidamente. Se for um oxigênio, se for um nitrogênio, ele sempre vai aparecer. Então, você tem aqui 7 carbonos, você vai lá na tabela. A sequência de carbono é essa mesmo, não tenho grupos substituintes nem nada. E vamos seguir a regrinha. Primeira coisa, cadeia principal, 7 carbonos. Não tem insaturações. Identificar insaturações e grupos, não tem nada disso. E vou numerar, eu posso numerar de qualquer lado, porque todo mundo aqui é igual. Então, esse vai ser 1. Tá? E aí, a gente vai para a parte 4, no meio grupo. Então, eu tenho 7 carbonos, olha aqui, meu prefixo, hept. Eu tenho duplas ligações, venho para o meu infixo, aqui, ó. É an, não tem dupla ligação. Heptan é um hidrocarboneto. O. Como chama esse composto? Heptano. Vamos fazer outro aqui agora. Mudar o tipo de estrutura. Tem hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. H2. H3. 1, 2, 3. 4. Vamos encontrar a cadeia principal. A gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em linha reta eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5. A menor número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, e também posso fazer esse. E 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior sequência é 6. E eu posso escolher qualquer uma, eu vou escolher essa aqui, ó.
Só para você entender que ela não precisa ser uma linha reta. Tá bom? E aí, vamos lá. Encontrei a cadeia principal. O que eu tenho que fazer? Coloquei as insaturações dentro dela. Vou identificar os grupos e as insaturações. O que está pendurado nela é isso aqui, ó. E tem uma dupla aqui, certo? Agora eu vou numerar a cadeia, né? Então, esse aqui é o carbono 1. 1, 2, 3, 1, 2, tanto faz. Então, esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou dizer o quê? Primeira coisa, eu vou dizer o grupo substituinte. No carbono 4, eu tenho uma ligação aqui desse cara aqui. Quem é esse cara? Quantos carbonos ele tem? Tem 3, né? Um aqui, um aqui, um aqui. Vamos lá na tabela ver quem é ele. 3 carbonos. Então, pode ser propil, isopropil, isopropil, né? Então, no carbono 4, eu tenho isopropil. E agora, eu vou dar o nome da cadeia principal. São 6 carbonos? 6 carbonos. O prefixo é X. Então, X. Eu tenho uma dupla ligação em qual carbono? No 3. A dupla ligação está entre o 3 e o 4. Eu vou pegar sempre um carbono menor. Dupla ligação é em, né? 3 em. E é um hidrocarboneto. Não tem nada além de carbono e hidrogênio. 4 isopropil hexa 3-eno. Esse é o nome desse composto. Entendeu como é que faz para dar nome no composto? Então, agora, o que você precisa fazer? Exercício. Treinar, estudar mais um pouco. Verificar se está tudo certo, se você conseguiu pegar todas as informações. E usar essas informações, né? Usar as tabelas, consultar elas, que é isso que você vai fazer você desenvolver esse conteúdo dentro de você. Beleza? Então, comenta aí se você gostou, se você quer que eu acrescente mais alguma informação, se você quer um vídeo mais detalhado sobre isso, se você quer uma resolução de exercício, enfim, qualquer coisa, comenta aí que eu faço pra vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um like no vídeo e de acionar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.